Primeiro fazer o esboço da função h. Então você começa com alguma coisa que você já conhece. Eu conheço o gráfico da função raiz de x. 1 raiz de 1 dá 1 e raiz de 4 dá 2. Isso me dá então o gráfico fazendo isso aqui. Desse jeito. Esse pontilhado aqui é o meu ponto de partida, y igual a raiz de x. Raiz de x menos 2, isso provoca esse menos 2 aí provoca uma translação horizontal, né? De duas unidades para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, se é para a direita, ele vem para cá. Vou colocar de azulzinho aqui, vai. Ele vem para cá. Então, o zero do raiz de x acontece no 2 do raiz de x menos 2. Aí o 1 da raiz de x acontece aqui no 3, ó. E o 4 aqui é 2 a mais, vai ser no 6. Aqui. Então, o gráfico fica mais ou menos assim. Isso aqui seria y igual a raiz de x menos 2. E o que acontece se você multiplicar por menos 1 aqui? Esse gráfico, o que acontece com esse gráfico aqui? Tudo que é positivo passa a ser negativo, né? Então, onde dava mais 1, vai passar a dar menos 1. Onde dava mais 2, vai passar a dar menos 2. Então, você tem um reflexo desse gráfico para o lado de cá. Então, vai vir para cá. Aqui vai ser 1, 2 para cá. Seria, então, isso aqui. O rabisco do gráfico, o esboço do gráfico, fica sendo assim, y igual a menos raiz de x menos 2. Então você foi por etapa. Você primeiro começou com alguma coisa conhecida, depois você reparou que essa parte de dentro aqui vai fazer com que aconteça uma translação horizontal para a direita, depois uma reflexão sobre o eixo x. E aí, isso terminou a questão do esboço da função h. Agora, a letra B, ele quer saber o que dá a inclinação. A inclinação não, ele quer a equação da reta que tangencia o gráfico no ponto de abscissa 6. Aqui está o 6, a sua reta está aqui. Veja, você não tem dois pontos aqui. Só tem um só. E essa reta tangente ficou muito feia, mas enfim. Só tem um só. E eu quero saber a equação dessa reta. Então, olha só. A equação da reta, você pode começar com essa aqui, talvez seja uma das melhores, né? Para você resolver esse tipo de problema, essa aqui, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. x0 e y0 é um ponto por onde a reta passa. O x0 você já tem aqui, o x0 é o 6. Então esse ponto aqui é o 6 e a ordenada é a imagem do 6 através da função h. Ou seja, qual que é a resposta do 6? Qual que é a resposta do 6 quando você trocar o x... Não, peraí. Qual é a resposta do 6 na função h quando você trocar aqui na regra dela o x por 6? Ou seja, o que dá h de 6? Imagem do 6 é você calcular isso aqui, h de 6. Vai ficar assim, menos raiz quadrada de 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4, vai ficar assim, menos raiz quadrada de 4. E a raiz de 4 dá 2, então vai ficar menos 2. Então quer dizer que esse ponto aqui, a ordenada dele é o menos 2. Então você tem aqui, essa aqui é a abscissa. Tá certo aqui? Essa aqui é a abscissa, é o x0. Essa aqui é a ordenada, é o y0. Então você já tem nessa equação da reta aqui em cima, ó, você já tem o seguinte, ó, y menos esse y0 é aqui, o que é o y0 aqui, ó, menos 2. Y menos menos 2, olha aqui, igual a m que multiplica x menos x0. O x0 ele te deu, é o 6. O x0 ali é o 6, ó. Então, aqui falta para você descobrir a inclinação da reta. Mas a inclinação da reta tangente no ponto de abscissa 6 é a derivada da função
em x igual a 6. Esse m que está faltando aqui é o h' de 6. É a derivada no ponto 6. Muito bem, derivada no ponto 6. Então vamos primeiro achar quem é a função derivada. Você tem que o h de x, ele vale menos raiz de x menos 2. Bom, vamos usar uma variável, uma função intermediária aqui, u igual a x menos 2. E aí você vai ficar tendo y igual a menos a raiz de u. Aí quando você compõe, tira esse u, coloca x menos 2, você volta para h. E aí você... Desculpa, você tem aqui agora, assim, ó, o seu y depende do u e o seu u depende do x. Para você achar a derivada de y em relação a x, ó, dy dx, aí você vai ter que achar primeiro dy du e depois multiplicar por du dx. Ó, primeiro você vai fazer dy du, depois du dx. Dy du. Bom, a derivada de y em relação a u, sem contar com esse menos aqui, ó, nós já sabemos fazer, né? É 1 sobre 2 raiz de u. Com esse menos, vai ficar então menos 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Du dx, aí você vai derivar isso aqui em relação a x. Du dx vai ser 1, né? Du dx dá 1. Bom, feito isso, aí agora nós vamos voltar esse u ao que ele era antes. Aí você vai ficar assim, ó, com dy dx igual a menos 1 dividido por 2 vezes a raiz de u. Olha só, mas o u vale x menos 2, ó. X menos 2. E você acabou de encontrar, então, a função derivada que retorna para você a inclinação da reta tangente num ponto de abscissa qualquer. Mas você quer no ponto de abscissa 6. Então, no ponto de abscissa 6, vamos ver o que vai dar isso. Então, eu tenho que h' de x, a derivada da função h em relação a x, é menos 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 2. Eu quero saber o m. O m é a derivada no ponto 6. A derivada no ponto 6 é você tirar esse x aqui e colocar 6 no lugar dele. Aí vai ficar assim, menos 1 dividido por 2 vezes a raiz de x menos 2. A raiz de x menos 2 vai ficar então a raiz de 6 menos 2, que é a raiz de 4, né? Então vai ficar assim, o m igual a menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 4. Então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 2, que dá 4. Menos 1 quartos. Esse aqui é o valor do m. A inclinação da reta tangente é menos 1 quarto. Estava faltando só esse m. Veja, a equação da reta estava assim, ó. Menos com menos dá mais, está y mais 2 igual a m que multiplica x menos 6. Estava assim. Faltava o m. O m você já descobriu, que vale menos 1 quarto. Então vai ficar assim, y mais 2 igual a m. Olha lá o m, ó, menos 1 quarto, assim, né? Que multiplica x menos 6. Isso aqui já é uma equação da reta. Se você não quiser ela assim, quiser fazer aqui, aplicar aqui a distributiva, aí você vai ficar com o seguinte, ó, vai ficar y igual a menos 1 quarto, menos 1 quarto de x, esse menos com menos dá mais, vai ficar mais 6 quartos. Aí esse mais 2 vem para cá, fica menos 2. O único que não tem denominador 4 aqui é esse 2. Eu quero que o denominador dele seja 4 também. Então multiplico por 4 lá em cima. 4 vezes 2 dá 8, vai ficar 6 menos 8. Menos 2, então vai ficar assim, y igual a menos 1 quarto de x menos 2 quartos. Que você pode deixar assim, ou você pode colocar um 4 só para todo mundo aqui e colocar aqui em cima 2 menos x. Ou você pode simplificar esse 4 e esse 2 e escrever assim, menos x sobre 4 menos meio. Tudo isso aqui serve como uma equação da reta. Ou essa, ou até essa mesma que está aqui, ou essa de cima aqui. Tudo isso aqui é a equação da reta que passa pelo ponto 6 menos 2. E pronto, era isso.